Olá galera, eu sou o professor Júnior, tá? Um cara bacana. Vou gravar aqui agora um segundo vídeo sobre razão e proporção, tá? Vou resolver aqui um exemplo para que vocês possam entender melhor esse assunto. Então, vem comigo aí. Ó, a razão entre a altura de um prédio vertical e a sua sombra em determinada hora do dia é de 15/5. Então, olha só, isso aqui já é uma razão, tá? Entre a altura do prédio e a sombra deste prédio em determinada hora do dia, tá? Se a sombra medir 4 metros, olha, se a sombra medir 4 metros, qual é a altura do prédio, tá bom? Então, o que a gente quer descobrir aqui? A altura do prédio. Então, aqui nós vamos ter duas razões, tá? Duas razões. Com essas duas razões, vamos formar uma proporção. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente sabe que a razão entre a altura de um prédio vertical e a sua sombra em determinada hora do dia é de 15/5. Olha, 15/5. Então quer dizer que esse 15 representa a altura, porque aqui no problema diz, né, que a razão entre a altura, então primeiro veio a altura e depois a sombra. Então primeiro a altura, depois a sombra, tá? Então tá aqui a altura e a sombra. Vai ficar organizado desta forma a nossa razão. Vocês lembram, né, da razão? Eu expliquei no vídeo anterior, no primeiro vídeo eu expliquei para vocês o que era uma razão, tá? Então tá aqui, isso aqui é uma razão entre a altura e a sombra, beleza? Então vai ficar assim, 15/5, tá? Porque eu já expliquei que 15 está representando a altura e o 5 a sombra, tá? Aí fala, se a sombra medir 4 metros, olha, se a sombra medir 4 metros, vamos achar agora aqui uma outra razão, tá? Então, se ela medir 4 metros, qual será a altura do prédio? Então, observa que aqui, pessoal, nós temos uma razão que o problema já forneceu de 15/5, e automaticamente ele vai estar fornecendo uma outra razão, né? Ó, diz que se a sombra medir 4 metros, qual será a altura do prédio? Então, essa aqui é uma outra razão. Beleza? Quero deixar uma dica para vocês muito importante. Nesse assunto razão e proporção, é importante que as grandezas, as unidades estejam bem relacionadas, que elas estejam organizadas de forma coerente. Então, maçã com maçã, uva com uva, abacaxi com abacaxi. Tá certo? Não podemos misturar as unidades, tá bom? Então aqui, por exemplo, olha, a altura, né, com a altura. Então, se a altura representa o numerador aqui desta razão, qualquer que seja a razão, ou quantas razões nós tivermos, a altura terá que estar sempre na parte de cima, ou seja, no numerador. Da mesma forma, como a sombra está aqui na parte de baixo, ou seja, no denominador, quantas razões nós tivermos, tá? A sombra também terá que estar sempre na parte de baixo, ou seja, no denominador. Então, tá aqui, ó, altura com altura, sombra com sombra, tá? Agora vamos resolver esta proporção aqui, ó, tá? Vamos resolver esta proporção. Quando a gente tem, na verdade, uma igualdade, quando a gente tem uma igualdade com duas, né, ou mais razões, né, com duas ou mais razões, a gente chama isso de proporção. Como a gente resolve essa proporção? Né? É uma regra básica. A gente vai multiplicar o produto dos meios pelos extremos, tá certo? Então, assim, já na nossa prática de sala de aula, a gente fala mesmo a grosso modo, que a gente multiplica cruzado em forma de x. Então, multiplica assim, ó, cruzado em forma de x. Mas, na verdade, é o produto dos meios pelos extremos, tá? Então, aqui, 5 vezes x, 5x. Aí mantém a igualdade. 15 vezes 4, 60. Então, observa que nós multiplicamos em forma de x ou multiplicamos cruzado. Mas vou repetir, tecnicamente, matematicamente falando, é o produto dos meios pelos extremos, tá? É assim que a gente chama isso, tá bom?
Então aqui, agora a gente quer achar o valor de quem? O valor de x, porque x representa a altura do prédio quando a sombra estiver medindo 4 metros. Então, x é igual a 60, esse 5 está multiplicando, agora o 5 vem dividindo. 60 dividido por 5 é igual a 12, tá? Então, 12 metros. Por que 12 metros? Porque é a altura do prédio que nós queríamos encontrar, ou queríamos saber, quando a sombra medir, né? Quando ela medir 4 metros, tá bom? Então, nosso prédio vai medir 12 metros. Essa é a resposta. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação aqui, tá? Um grande abraço do cara bacana e até a próxima.